tá gravando, tá? Então, vamos dar sequência hoje aí, né, na parte que a gente finalizou, e no capítulo 14, estamos no capítulo 2, no capítulo 2. Ué, posso... Você vai aonde? A gente não vai no parquinho, só que se sujar, minha mãe vai brigar comigo. Ué, vocês não vão no parque, então não vai sujar. Estou tentando ver de onde está vindo o som. Quem que está com a câmera, o áudio ligado? Nós terminamos aí falando sobre a questão número... a gente leu até a número 21, não foi? E sobre a qualidade dos fluidos. Agora a gente está entrando na explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. Tá? A gente tem uma visão aqui da Terra que esses fenômenos são fora da natureza comum. Então, eles são tidos para nós como fenômenos naturais, sobrenaturais, não naturais. Os naturais é aqueles que a gente consegue perceber dia a dia, nos nossos sensores da vida cotidiana, né? Então, eles são ditos naturais. Os sobrenaturais é aqueles que escapam às nossas condições perceptivas de entendimento. Então, a gente prefere, pela ciência, pela nossa observação, colocá-los como sobrenaturais. Então, como é que é a explicação desses fenômenos que nós podemos dar com a doutrina espírita? E vem falar aí sobre a vista espiritual ou psíquica, a dupla vista, sonambulismo e sonhos, é o que nós vamos estar vendo agora. Essa parte é muito interessante, porque nós vamos entender aí a nossa relação com o mundo, vamos dizer, intangível, né? O mundo espiritual que nos rodeia e que nós vivemos também nele, que nós estamos contidos nele. Muitas vezes a gente acha que nós somos meramente vegetativos aqui e condicionados a percepções que o corpo nos dá. Mas o corpo é simplesmente um objeto que nós estamos usando desse meio. E o que nos interessa muito é conversar sobre a alma, sobre o que envolve a alma, sobre o que o espírito, né? E como ele que se comporta, como o espírito se comporta perante todo esse fenômeno que nós estamos abraçando numa encarnação. Então, a nossa dificuldade é porque a gente sempre analisa o efeito, que é o que a gente percebe de imediato, que é o efeito da encarnação, do lugar. Por isso que nós temos dificuldades de falar em partida para o mundo espiritual, porque a gente está tão habituado a um nível de vibração que falar em outro nível de vibração a gente estranha muito, a gente não quer partir, a gente não quer desencarnar, né? E desencarnar é tão bom, né? Tão interessante, e a gente tem medo por causa da insegurança. Sim, Osana, a gente não adianta negar, não. Desencarnar é desapegar do nosso costume, do nosso hábito criado, né? Então, por isso que é difícil para nós, porque está inerente a nossas vidas que a gente construiu durante alguns anos aqui na Terra. Então, vamos lá na nossa leitura, no número 22. E aí a gente pede aí, Paulo, começa a ler aí, eu já vou começando a dar os nomes. Aí, depois a gente passa para outro. Pode começar aí. Se alguém quiser ler, pode solicitar. Eu também quero ler hoje.
Paulo, você está sem microfone. Não ouvimos nada. Desculpa, eu não tinha visto. Vamos lá. Explicação de alguns fenômenos considerados sobrenaturais. O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. É, em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. É nas propriedades e nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista ou vista espiritual, a que também se pode chamar vista psíquica, da qual muitas pessoas são dotadas, frequentemente, a seu malgrado, assim como da vista sonambúlica. O perispírito é o órgão sensitivo do espírito, por meio do qual esse percebe coisas espirituais que escapam aos sentidos corpóreos. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual ou psíquico, elas se generalizam. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. No homem, tais fenômenos constituem a manifestação da vida espiritual. É a alma a atuar fora do organismo. Na dupla vista ou percepção do sentido psíquico, ele não vê com os olhos do corpo, embora, muitas vezes, por hábito, dirija o olhar para o ponto que lhe chama a atenção. Vê com os olhos da alma, e a prova está em que vê perfeitamente bem com os olhos fechados e vê o que está muito além do alcance do raio visual. Lê o pensamento figurado no raio fluídico. Então, a gente até viu aí, ele está falando sobre o pensamento figurado, no item 15 a gente falou sobre, né, que foi naquela projeção que a gente tem sobre a imagem. Mas vamos lá. Ele coloca aqui que o perispírito é um traço que une o corpo à vida espiritual. Traço. Alguns falam, e a própria obra kardeciana coloca como laço fluídico. O perispírito é um laço fluídico. Laço por quê? Ele liga o espírito ao corpo. Então, não é um cordãozinho inútil, né, que pode se imaginar. É laço, então é só um cordãozinho que está ligando ao corpo. Não, ele é tudo. É mais importante do que o próprio corpo. Por quê? O perispírito, quando nós desencarnamos, nós iremos conviver com ele como corpo. Então, eu deixo uma massa grosseira, que é chamado corpo, e vou conviver doravante ali com o perispírito. Então, todos os mortos hoje, os desencarnados, estão convivendo com seus perispíritos, né, com seus corpos do mundo compatível ao mundo em que eles estão, né? Porque podem espíritos estarem acima de um campo vibratório e o perispírito deles serem de naturezas muito mais elevadas e muito mais desenvolvidas em planos etéreos, mais etéreos do que o que nós iremos ficar. Então, conforme o campo vibratório nosso, nós estamos numa organização vibratória do mundo espiritual. Então, por isso que nós falamos umbrais inferior, médio, elevado, né, de ligação, com planos um pouco mais acima. Então, a gente tem lá classificações
de campos vibratórios. Umbral é um campo vibratório do plano espiritual baixo, que seria um local de vibração baixa. Nós vibramos em certas vibrações. A gente está vibrando numa certa condição onde encontramos uma população. Aqui é assim. A gente vibra uma onda que você capta espíritos daquela natureza que você está vibrando. Então, conforme o que eu estiver vibrando, eu estou em sintonia continuamente, mesmo estando encarnado. Imagine desencarnado. Quando você vibra naquelas condições dos amiguinhos que estão desencarnados. Então, aquele papo, semelhante atrai semelhante. Então, se eu estou aqui vibrando na condição de querer lugares, desejos, ambientes, eu estou indo para aquele lugar, eu estou indo vibratoriamente para aqueles lugares e levo o meu corpo, né? Aí eu desejo uma noitada, uma festa e tal, então eu estou levando o meu corpo para isso, eu estou conduzindo a minha vida para aquilo. É o meu Daniel? Daniel travou só para mim? Não. Não. Ah. Daniel, a gente não está te escutando. Tem um tempão já, pelo menos para mim. Não, eu não estou escutando também, não. Travou o seu vídeo e depois voltou mudo. Eu acho que não está funcionando. Agora tá. Mas a gente perdeu uma boa parte da sua explicação. Aqui para mim falou que você travou seu vídeo e está mudo agora. O Zoom está me dando essa informação. Eu vou abrir uma janela aqui para ver se meu... Já voltou, Daniel. Mas pode acontecer. Eu vou apontar meu aparelho para o transmissor. Indo e voltando, né? Então, vamos lá. Vamos tentar. Se travar, vocês me falam. Eu repito, não tem problema. Quem repete, aprende mais. Então, vamos lá. O que está acontecendo? Nós, encarnados, estamos com uma certa condição vibratória conforme nossos pensamentos. Então, onde eu estiver pensando, como eu estiver pensando, eu estou. Ali estou. Então, não adianta, não, ninguém está vendo meu pensamento. Não, está vibrando lá. Então, quando eu desencarnar, eu estarei vibrando nas minhas condições espirituais e ali determinará as condições que eu viverei, com quem viverei, com os espíritos que estarei vivendo, né? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu participo de reuniões sociais, se eu gosto muito da área que vai a festas, a encantos, a ilusões, ali eu já estou vibrando, eu levo o meu corpício, né, para aquele lugar, eu conduzo o meu corpo para aquele lugar. Então, é por isso que eu fico nas minhas noites, eu fico nos bares, ou eu fico nos lugares onde eu desejo estar. Então, desencarnado, condições umbralinas é onde eu vibro, onde eu estou sustentando aquela condição vibratória. E ali eu estarei. Quando eu vou para um nosso lar, é porque realmente eu estou abrindo condições de recuperação, de outras convivências espirituais. Assim funcionam as nossas existências. É importante a gente ver aqui agora, no nosso modo de viver, porque o nosso modo de viver é o que vai caracterizar, né, a nossa forma também de viver no mundo espiritual.
né? Então, o perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados. Então, em suma, por seu intermédio, eu estou lendo de novo aqui só para fixar, hein? Em suma, por seu intermédio que se operam no homem fenômenos especiais, cuja causa fundamental não se encontra na matéria tangível e que, por essa razão, parecem sobrenaturais. Então, aquilo que parece estar, né, a causa na matéria que a gente tem, no corpo que tem, não é a verdade. A verdade é que nós temos a causa da dupla vista, da visão psíquica, a visão espiritual, ela não é com os olhos desse corpo. Então, até no final dessa parte que nós lemos, né, às vezes a pessoa nota-se que ela, quando usa uma informação, o espírito que narra algum fato espiritual que ele está vendo, ele está olhando para um certo ponto, mas isso é uma questão de hábito do corpo vegetativo que conduz. Mas o que ele está focando é com os olhos espirituais das estruturas do espírito. Então, digamos que o seu olho aqui na Terra, ele é limitado. A sua visão, a sua parte orgânica visual é um equipamento que é desnecessário para a espiritualidade quando ela está em estado de desligado desse vaso físico. Ele não precisa disso. Ele só está aqui ligado ao mundo físico pelas condições que nós precisamos viver. Então, é localizada. A visão que o corpo dá sobre visão, sobre sentidos, é muito localizado. Então, a gente localiza fenômenos, né, pontuais. É um sensor rústico, vamos dizer assim, né, que o corpo é um sensor rústico num plano. O perispírito é um sensor amplo. Observem que só em 1950 que a ciência descobriu os sensores de presença, de estacionamento, sensores que é usado hoje na tecnologia, né? É um equipamento sensor. E isso aqui foi em 1857, 1859, Kardec já falando dos sensores psíquicos do corpo humano. Então, o que a gente vê hoje na tecnologia é uma cópia daquilo que já vem colocando por Kardec, pelos emissários, há muitos anos, há muitas informações bíblicas, né, colocando nessas percepções. Então, o que nós estamos vivendo hoje é a nível de caráter informativo, né? Alguma pergunta? Se for possível, assim, se você colocasse de uma forma mais clara a diferença entre o milagre e essa questão aqui desses sobrenaturais, elas estão na mesma linha? Quando você coloca, né? Você coloca sobre os milagres, né, de Jesus, né? E hoje em dia, né, a Igreja Católica fala dos milagres, né, dos desencarnados, que eles dizem que, né, eles canonizaram como santos. E as questões paranormais, assim, elas têm alguma diferença ou estão na mesma linha de raciocínio? Os milagres é a insuficiência do homem de perceber um fenômeno natural, de natureza natural do plano espiritual. Então, aquilo que se opera em planos longe dos sensores humanos. Então, como não tem explicação sensorial naquela hora, ele atribui aquilo como um fenômeno sobrenatural. Ele atribui aquilo sendo algo fora da realidade. E não é. A gente sabe que é perfeitamente explicável, como nós temos aqui doutrina espírita explicando. Mas a ciência não tinha isso, né? Essa explicação. Como que ela ia explicar
o homem ia explicar, né, sobre os milagres, que existia um laço fluídico, que existe um mundo espiritual que funciona paralelamente ao nosso, e nós estamos inseridos nele, isso não existe, né? Então, aquilo que Jesus Daniel, fazia... Desculpa, eu quis, a minha pergunta acho que eu não fui clara. Eu quero saber se a questão da manipulação fluídica, né, essa questão dos fluidos entre o milagre e o que é falado sobre o sobrenatural, se está dentro do mesmo caminho, é a mesma linha, quer dizer, cientificamente, tecnicamente, sei lá como é que eu conseguiria falar isso, para o plano sutil, né? Está dentro da mesma percepção, da mesma explicação. Tá? A minha pergunta foi nesse sentido. Porque tanto o sobrenatural quanto o milagre, ele é o que a gente não percebe, o que a gente não consegue explicar, né? Quem opera o fenômeno de qualquer... É fenômeno porque não se classifica como algo de fato real, né? Fato natural. Então, classifica ele como uma coisa sensacional, maravilhosa, diferente, né? Que classifica alguma coisa, um fato. Mas toda produção fluídica, né, de manifestação, ela vem por ordem mental, né, de quem promove, do espírito. Então, o comando geral é no espírito, mas o que o espírito tem a seu dispor para fazer manipulação sobre fluidos? Ele tem a sua mente, ele tem o perispírito em níveis diferentes, a gente manipula isso, alguns espíritos já estão trabalhando perispírito a nível muito mais avançado do que o que está muito mais próximo da encarnação do homem, né, do corpo grosseiro perispirítico. Então, quando ele faz a atuação dele, é um laboratório que está movimentando de conhecimentos do mundo espiritual que está disponível para ele e produz em planos mais grosseiros a sua manifestação, como tem o corpo manifestando conforme a natureza também permite, porque como que você constitui um corpo físico? Através de uma junção de dois elementos, que é um espermatozoide e um óvulo, né? Então, o que a ciência espiritual fez? Promoveu uma condição já prévia que tem nos homens, que é da fecundação, e fez com que direcionasse os objetos, os dois, para que houvesse a combinação desses dois fluidos, que são fluidos, né? Combinou-se os dois fluidos e obteve o quê? A fecundação, né? Daí o nascimento de uma criança, como a Carol vai dar à luz esses dias aí, né? Logo, logo. Então, a gente sabe que ela usa, a espiritualidade usa dos mecanismos que a natureza já dispõe, tanto a nível espiritual, né, do mundo espiritual, quanto a nível mais grosseiro da vida terrena, né? Se eu quero promover alguma coisa para fazer uma semente da espiritualidade, fazer uma semente na terra, fazer ela brotar com mais eficácia, o que eu faço? Eu direciono a minha mente para alguém, colocar adubo naquela terra, para aquela semente brotar. Jogar água, se você não jogar água, ela não vai brotar. Então, quer dizer, você intui o espírito a fazer com os mecanismos que ele tem para o fato acontecer. Assim são qualquer tipo de fenômeno. Eu não sei se eu atingi a resposta que você queria. Entendi? Entendi, obrigada. Era pensar nisso. Essa primeira parte aqui, ela está colocando o valor do perispírito. Apenas isso, né? Colocando que o perispírito é que enxerga, mas amplamente, não é o corpo. O corpo é um sistema contido, é uma gaiola limitada.
Então, o corpo é um sensor rústico que não tem muita percepção. Então, a gente usa, encarnado, essa pouca percepção. E tudo que vai acima disso é sobrenatural, costuma ser alguma coisa além da natureza humana, além da natureza que nós convivemos. Aí chama-se sobrenatural e que está fugindo muitas vezes da explicação científica. E que vem aí a ciência espírita para explicar. É isso, é muito simples, né? O que a ciência não consegue explicar, a ciência espírita explica, sim? Quer dizer, então, que todos os fenômenos de Jesus, dito como milagres pela igreja e como naturais pela explicação espiritual, espírita, teve uma conexão, teve uma recepção das pessoas que ele ajudou, né? Se alguma daquelas pessoas não tivesse na vibração que Jesus emitiu, elas não teriam recebido os milagres, os benefícios. Primeiro, o milagre de Jesus nunca existiu, não é milagre, né? A gente sabe que o que sim, mas assim, só para a gente enaltecer, o que aconteceu é que Jesus usou todos esses recursos que nós não sabemos usar, né? Então, se alguém precisava de receber algum fluxo de energia e estava aberto a esse fluxo, ele recebeu. Se ele não tivesse aberto a esse fluxo de energia que Jesus emitia, irradiava, porque aqui a gente já viu que o perispírito irradia. Ele irradia por todo o seu ser, por todos os lugares onde ele passa. Então, se alguém sintonizar com o que você está irradiando, é como você pegar a luz do sol. A luz do sol, você pode não dar importância para ele, ficar debaixo de uma árvore o dia inteiro, né? E não usar diretamente uma luz do sol, por exemplo. O cara quer ir para a praia, então ele quer voltar douradinho, então se ele ficar debaixo no hotel lá deitado, ele não vai voltar bronzeadinho. Então ele tem que soltar, vir para a praia e pegar, se está disponível a pegar aquela radiação, né? Assim, é mais ou menos uma ilustração que eu estou fazendo, assim sobre a bondade de Jesus, né? Então, a gente sabe que Jesus irradiava, né? E a gente precisava analisar com essa radiação que emanava. Igual Deus, né? Quem é que está com Deus aqui? É quem está sintonizando com Deus. O que é religare? Religare é segunda ligação. A religião é religare, ou seja, você te promove uma religação com o Pai. Porque ligado, Deus já está com você, como um sol. O sol está belo, está a luz do dia, e você está na luz do dia. Então, quando você liga a Deus, você está aceitando essa radiação, essa luz divina que chega até você. Aí você sincroniza com Deus, é a religação, né? Então, aqueles que receberam os, entre aspas, milagres, é porque eles estavam já preparados, abertos para poder esse fluxo de energia penetrar, igual o passe magnético. Você recebe o passe quando você está receptivo. Quando você não está receptivo, é muito difícil você receber, né? Então, uma pedra que você como é que você vai receber? Não tem nenhuma vontade, nenhuma facilidade. E mesmo assim, a espiritualidade encontra pontos frágeis na criatura para poder penetrar os fluidos que emanam, para dar àqueles que são endurecidos, né? Um grande amor, né, de uma mãe ajuda muito um filho arredio, um filho que resiste no mal. Então, quando esse amor
envolve a criatura, ele sente, porque é o amor de mãe, é o amor de uma alma representativo do amor divino. Então, ele sente próximo alguém envolvê-lo, né, daquele carinho que ele um dia teve em determinados momentos, que ele torna agora a relembrar. Aí fica fácil, por isso que em reuniões mediúnicas, né, a gente sempre busca o apoio de um espírito amigo daquela alma para poder auxiliar e resgatar aquele indivíduo que está com problema. Né? Ele está resistente ainda, não está perdoando, então alguém tem que envolvê-lo para que ele se sinta melhor. Tá? Então vamos lá. Alguma pergunta sobre esse ponto? Vamos lá. Daniel, tem uma coisa que, na última frase aí, que a gente. Na última, não, no terceiro parágrafo, a última frase aí, que o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispírito. E aí eu fiquei pensando uma coisa. Por exemplo, quando a gente tem uma... quando o perispírito vai, né? Tem gente que não consegue dar muita liberdade para esse perispírito. Mas quando a gente enxerga no corpo material mesmo, não é o corpo que se estende. Quando a gente ouve, quando o pensamento, a gente transmite um pensamento, quando a gente capta um pensamento, a gente capta, aqui fala, na esfera de irradiação do fluido perispíritico, sei lá. E quando a gente tem essa emanação da alma, é uma capacidade de percepção mais extensiva. Na verdade... Eu entendo esse fluido, sabe? Esse cordão perispiritual. Ele se estende, ele só se emana com o pensamento, sabe? Essa energia, essa matéria do perispiritual. Como que ele pode ir longe, sabe? Assim. Digamos que você... Tem... Vamos lá. Tá ouvindo? Tá ouvindo ou não? Agora sim, mas tá falhando. Todo mundo. Fala mais. Deu. Então, vamos aqui por mais alto. Tá ouvindo? Tá cortando. Essa internet. Eu vou ter que mudar, então. Às vezes a pessoa... Daniel, Vamos lá. porque tem microfone aberto. Quando tem microfone aberto, corta o seu áudio. Ah, tá. Pessoal, quem não estiver falando, fecha os microfones. Pode fechar o microfone quem não estiver falando. Estou voltando para o mesmo lugar que eu estava antigamente. Vamos lá. Eu quis sair daqui, mas não teve jeito. Tá melhor? Tá melhor? Então, vamos lá. O espírito, ele tem, vamos dizer, uma estruturação física, material, para ele se manifestar. Ele não se manifesta diretamente como espírito à matéria. Então, ele tem interface, tem ligação entre o espírito e a matéria. Então, ele tem que ter degradês físicos para que ele consiga fazer a manifestação. Só os espíritos iluminados
perfeitos que conseguiriam ter acesso direto por dominarem a matéria, por saberem dominar a matéria. Agora, mesmo assim, eles utilizam dos processos materiais para se manifestar, mas eles fazem isso com a natureza muito instantânea, né? Então, eles não têm dificuldade de fazer. Mas nós temos que obedecer um mecanismo, né? Então, qual é o mecanismo primário da alma? O mecanismo inicial da alma é o perispírito. Antes do perispírito, ele tem o corpo mental, né? Que é aquilo que é produzido pela mente. Então, ele tem um corpo mental, primeiro, antes do corpo mental, o campo mental. Depois, o corpo mental, e depois, isso tudo material, hein? Isso é tudo material. Só que em nuances diferentes, em estágios diferenciados. Aí vem o perispírito. O perispírito tem toda uma organização, né, sensorial, de percepção. Ele tem, só que muito mais amplo do que o corpo físico. Então, vamos dizer que uma casa aqui na Terra tem duas casas. Uma que não tem, só tem um sensorzinho na porta. Aí você vai numa outra, tem sensor para tudo quanto é jeito. Até para você ir no sanitário tem sensor, né? Digamos que o perispírito é uma casa dessa sofisticada, que tem muitos sensores perceptivos, né? Que tem um raio de atuação maior de presença com aqueles sensores. Então, ele consegue captar a longa distância, ele tem sensores poderosos que vê todo o entorno do bairro, né? Digamos que esse sensor seria mais amplo, né? Agora, quando a gente chega a ter encarnado, é aquela casinha que tem só um sensorzinho na porta, que é mais ou menos para a gente entender. Então, o que a gente consegue produzir com aquele sensorzinho? Quase nada, é pouca coisa, exige muito de nós, na nossa inteligência, por isso que encarnar é importante, você vai exigir mais de você e não dos sensores. Então, a encarnação ela é importante porque você entra num laboratório da inteligência, vamos dizer, você tem que cultivar por seu mérito, a sua inteligência. Você tem que ativar tudo aquilo que você está envolvido, ter a sua participação. Agora, já no mundo espiritual, você tem isso mais amplo, que você vai mais denso, as suas percepções vão estar ali naquele lugar, mas retidas também com aqueles hábitos e costumes que você está tendo, que é o seu raio, a sua irradiação está naquelas preocupações mundanas ainda, do ódio, do rancor, né? Então o seu raio é aquilo ali. Quem sintonizar com você na Terra, irradia, pega esses raios seus. E você sintoniza com eles. Por isso que é importante o orar e vigiar na Terra, porque você não capte ondas negativas, né? Da mesma forma que você tem grupos de espíritos se organizando para o bem, você também tem grupos também se organizando para o mal, né? Então, são aqueles que não concordam. É igual no meio social nosso, né? Você não tem oposições, né? Isso parece mera coincidência, mas nós não temos oposições, nós não temos um mundo cheio de divergências, né? Em todos os lugares que você vai, tem um opositor, tem alguém que está pensando diferente, né? Então, o uso dessas atribuições espirituais, né, como você colocou aqui, ó, o espírito vê, ouve e sente por todo o seu ser. Então, nós não temos no perispírito uma visão muito localizada. Ele consegue ver, né, sem utilizar sensor direcionados, sem ser esses sensores em direção a um determinado ponto. Ele enxerga como um todo. É como se eu estivesse no ambiente enxergando tudo, né, sem estar direcionando para lado nenhum, né? Esse é o sensor espiritual.
tá? Por isso que os espíritos quase tudo sabem dos nossos pensamentos, né? Quase sempre eles nos dirigem, porque eles sabem muito bem que estamos pensando, né? Porque eles têm muito mais sensores. Agora, eles não podem atuar diretamente, eles podem atuar indiretamente, que a gente já falou lá atrás, né? Eles têm condições de interferir mentalmente em nós, nas ideias, nos sugestionar ideias, e fazer o nosso nível baixar ao ponto que eles querem. Mas eles não podem entrar e tomar a sua vida, seu corpo, né? Sai daí que agora eu estou entrando, Por isso que o termo possessão não é o certo, né? Você falar alguém está possesso de alguém, né? Alguém não entra, não toma, nem você é dono do teu próprio corpo, imagine outro. Ele pode atuar psiquicamente. E nós estamos atuando no mundo físico psiquicamente. Só que quando a gente atua psiquicamente, nós perdemos as nossas atribuições espirituais com o perispírito. Então, só quando ele adormecer, o corpo adormecer à noite, quando repouso, é que nós temos a chamada emancipação da alma. Quando você coloca ele em repouso, você, espírito, você se liberta. Você não tem mais a gaiola presa, te prendendo, né? Ele te solta mais. Aí você consegue capturar pelos seus sensores espirituais enquanto estiver dormindo em contato com outros seres, né, à noite. Quando você volta somente recordando de alguns fatos, de alguns momentos daquela noite que o corpo humano conseguiu registrar. Se ele não registrou, você não vai lembrar, né? A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais à frente. Tá ok, Flávia? Vou fazer uma pergunta Okay, diante Flávia? do comentário que você fez aí agora. Só um pouquinho, Leila, porque aí você já completa, tá? Tá, Daniel, entendi. E assim, nessa questão do que tudo que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispírito, quando a gente adormece, que a gente liberta, a gente amplia esse campo de irradiação do fluido espiritual, porque a gente está meio desconecta com a matéria. A gente desconecta um pouco e liberta um pouco esse campo de percepção espiritual, né? E essa amplitude dessa esfera de radiação, ela depende você tinha falado da questão dos espíritos mais evoluídos, que dominam mais a condição da matéria. Esse campo de radiação é diferente de um para o outro, de captação e de irradiação. Isso depende dessa dominação da matéria. Graças a Deus é diferente, porque já pensou tudo padrãozinho, né? Tudo padrão barco, por exemplo, seria difícil. Então, você constrói o seu campo de radiação. Você está construindo isso nas suas atitudes, no amor, no bem, no conhecimento, no seu desenvolvimento. Isso você está ampliando as suas qualidades, né? Sensoriais. Você está ampliando isso a partir do momento que você adquire liberdade maior. Porque o seu conhecimento ele te dá liberdade maior. Então, quanto mais você tiver moral, a sua ampliação é maior, seu raio de atuação é maior. Tá? Entendeu? Joia, entendi agora. Desculpa, Leila. Imagina, eu esqueci que você que tinha perguntado. É porque o Daniel fez uma explanação aí, que quando nós estamos, o psíquico está atuando, o perispírito não tem muito essa... que a gente precisa dormir para poder atuar a parte espiritual. Mas e as intuições? Ela não é do espírito? Porque eu não preciso estar dormindo para ter esse sensor de uma intuição, de captar uma intuição. Não, eu só falei no estado maior de emancipação, né? Quando o cara é um toco na vida, ele tem que dormir para ter uma certa liberdade.
né, maior do perispírito e espírito. Então, claro que você está fazendo treinos diários e está assumindo essas emancipações contínuas aqui mesmo no corpo. Então, se você tem estudo, você tem condições melhores espirituais, aqui mesmo você pode fazer uma oração, um bom pensamento te emancipa, tá? Quando você vibra, isso vai te dando uma abertura, né, à medida dos seus méritos, né, que você vai conquistando, você vai tendo a liberdade aqui mesmo, você começa a ter ela aqui mesmo, tá? É aquele cara que senta ali no cantinho, meditou e está longe, né? Ele consegue fazer isso. Agora, tem pessoas que tá pensando ali, toda hora está pensando uma emancipação. Então, você está usando atribuições espirituais, mas, assim, muito voltadas às coisas terrenas, às coisas matemáticas da vida, aqui simplesmente a pessoa está sintonizada aqui. Então, ela está muito mais preocupada com os anseios materiais. Quanto mais materiais, ele mais está aqui presente às coisas do mundo, né? E o lado espiritual, ele não está tendo sentimento algum, ele não está conseguindo acessar essa porta, né, espiritual que todos nós temos. Entendeu, Leila? Então, vamos lá. Leila, você já está com aberto aí? Leia para nós o 23. Você gosta de ler? Não, não é que eu gosto de ler, porque você fala, quem vai ler? Ninguém fala nada, eu não dou conta de ficar esperando. Você gosta também. Isso é uma questão de evolução. Você gosta, uai? Eu gosto, você gosta? Eu gosto, mas eu gosto de ouvir também, eu entendo melhor quando eu ouço. Não, então vai. Então lê para você sentir o conhecimento duplamente. 23, né? Isso. Embora durante a vida o espírito se encontre preso ao corpo pelo perispírito, não se lhe acha tão escravizado que não possa alongar a cadeia que o prende e transportar-se a um ponto distante, quer sobre a terra, quer do espaço. Repugna ao espírito estar ligado ao corpo, porque a sua vida normal é a de liberdade, e a vida corporal é a do servo preso à gleba. Ele, por conseguinte, se sente feliz em deixar o corpo, como o pássaro em se encontrar fora da gaiola, pelo que aproveita todas as ocasiões que se lhe oferecem para delas se escapar, de todos os instantes em que a sua presença não é necessária à vida de relação. Tem-se então um fenômeno a que se dá o nome de emancipação da alma, fenômeno que se produz sempre durante o sono. De todas as vezes que o corpo repousa e os sentidos ficam inativos, o espírito se desprende. O Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 8. Nesses momentos, ele vive da vida espiritual, enquanto que o corpo vive apenas da vida vegetativa. Acha-se, em parte, no estado em que se achará após a morte. Percorre o espaço, confabula com os amigos e outros espíritos livres ou encarnados também. Não sei se deixa eu ver. O laço fluídico que o prende ao corpo só por ocasião da morte se rompe definitivamente. A separação completa somente se dá por efeito da extinção absoluta da atividade vital. Enquanto o corpo vive, o espírito, a qualquer distância que esteja, é instantaneamente chamado à sua prisão, desde que a sua presença aí se torne necessária. Ele então retoma o curso da vida exterior de relação. Por vezes, ao despertar, conserva das suas peregrinações uma lembrança, uma imagem mais ou menos precisa que constitui o sonho. Quando nada, traz delas intuições que lhe sugerem ideias e pensamentos novos e justificam o provérbio: a noite é boa conselheira. Assim, igualmente, se explicam certos fenômenos característicos do sonambulismo natural e magnético, da catalepsia,
da letargia, do êxtase, etc., e que mais não são do que manifestações da vida espiritual. Bom, Respondeu a pergunta que eu fiz, né? tá respondido você aqui, né? O corpo está numa gaiola e a gente se sente bem saindo da gaiola quando estamos emancipados. Não é porque você está preso ao corpo que você não possa fazer isso. Então, você pode fazer. Tem momentos de fazer. Aquele que vive com a cabeça no céu e os pés na terra, ou seja, sempre o pensamento elevado, ele está treinando sempre essa emancipação. Ele vive espiritualizado. Essa é a tendência da humanidade. A humanidade se espiritualizar. Tem planetas que já chegaram nesse ponto, né? Que a vida espiritual e a vida carnal, elas se unificam. Então, há um processo mais, assim, de percepção de ambas as partes dos fatos que acontecem. Aqui a gente tem um mistério. A morte, para nós, é um mistério. Mas em planetas mais elevados, essa relação do mundo espiritual com o mundo físico, ela é muito particular, ela é muito próxima, ela está muito ligada. Então, você conversa com os mortos, você se entende. Então, você perdeu, já pensou legal, né? Você perdeu um parente, logo em seguida você já está conversando com ele, o que aconteceu? Fica calmo, tranquilo, deu tudo certo, a sua desencarnação foi feliz. Então, o dia que a gente chegar numa situação dessa, vai dar tudo certinho, né? Vai estar trabalhando bem a Terra. Mas, por enquanto, é clamor. Eu acho interessante que os orientais, eles já têm essa visão da morte diferente, né? Da nossa, que a gente tem aqui. Então, o nosso luto aqui é preto, né? Você usa a cor preta. Lá eles usam amarelo. O amarelo é alegria, né? É luz, é iluminação. Então, o luto de lá é amarelo, não é preto. A gente é que está com essa onda ainda de escuridade, né? E, na verdade, é iluminação. Então, se a gente começar a ver a programação da vida espiritual diferente que nós levamos, a gente vai sofrer menos. A gente vai ver com alegria uma desencarnação, um desenlace, né? E não vamos temer mais a vida espiritual, e sim planejar para chegar a ela. Nossa, é um dia que chegar lá, que bom, né? A vida espiritual, a minha volta, né? Fazer o balancete. Aí a gente sabe que essa volta é capturação de mais sensores, mais condições espirituais, sair de uma gaiola. Como você faz toda noite, nós saímos de uma gaiola, né? O desenlace é sair definitivo da gaiola, é o passarinho sair voando por aí. Agora, à noite, não. Você sai da gaiola, mas você tem que voltar de novo no outro dia para a gaiola. Aí você vai trazer só algumas recordações do que você passou lá fora, se o corpo conseguiu registrar. Se ele não registrou, não conta nada. Eu não sonhei com nada. Eu fui ceguinho. Aí eu dormi igual um toco, até a minha alma dormiu. Aí você não lembra de nada. Então, mas a gente viveu uma experiência que não foi registrada, simplesmente ela não se recuperou nos dados do seu computador terreno, que é o corpo físico, né? Que é o cérebro. Alguém me Oi? falou uma vez, um centro espírita falou, há muito tempo, num estudo, que quando a gente vai dormir, que a maioria de nós, o corpo fica do lado, o espírito fica do lado do corpo, que não consegue levantar nem 1 milímetro. Principalmente quando a gente enche a barriga, come e vai dormir. A gente fica pesado. É porque você não consegue emancipar, porque você contraiu ao corpo a instabilidade. E a instabilidade, ela está te impedindo a se libertar.
Então, você permanece ali ligado ao organismo, né, por uma questão psíquica dependente. Você fica dependente dele ali, administrando mais de perto, né? Igual você acordar alguém, né? Você acorda alguém, você chama o sujeito onde ele estiver. Você tem que acordar alguém com tranquilidade, para dar tempo para ele não voltar tão rapidamente, né? Daquilo que ele estava fazendo. Então, não voltar assustado, voltar tranquilo. Então, ao acordar alguém, a gente tem que acordar com tranquilidade, né? Dar um beijinho, dar uma acariciada, né? na pessoa, né? Oi, tudo bem? Tá acordando? Então, a pessoa vai calmamente voltando. Agora tem sujeito, levanta! O que aconteceu? O que aconteceu, meu Deus do céu? Aí o cara dá tiro para todo lado, né? Então, não é por aí, né, que vai acontecer, né? Eu dei uns gritos aqui, aí Inês, opa, abaixo, tem gente dormindo. Então, vamos lá. Ficou claro isso aqui, a gente já tinha falado, né, sobre isso aqui. Daniel, Né? Oi. Daniel, só uma coisa. Muitas das vezes, Sim. as pessoas mais velhas, quando estão bem próximas do desencarne, dormem bastante. Eu acho que eles ficam mais no mundo espiritual do que aqui. Há um sono assim muito grande durante o dia, durante a noite. Eu acho que é o preparo para o desprendimento já de deixar a carne, não é não? Tudo é ensaio, né? A gente... O cara que vai desencarnar, ele sempre tem uma desconfiança, né? A gente olha no espelho e pensa, eu estou ficando meio velho, né? Quer dizer, já está sendo avisado, né? Aos pouquinhos a gente vai sendo avisado. Aí o cara começa a se entregar, a dormir mais, né? Tem gente que até tem medo de dormir, medo de morrer. Os mais velhos, por exemplo, né? Eu até comentei isso com a minha mãe. Mãe, tem muitos mais idosos que eles têm medo de morrer. Então, eles não querem dormir porque não tem medo de morrer dormindo. Mas a coisa melhor que tem seria morrer dormindo, né? Porque você já está desvencilhando, já está facilitando a coisa, né? Mas eu não quero morrer, eu não quero ir. Mas é por isso que ele tenta segurar, né? A gente vive correndo atrás das farmácias, do médico, né? Justamente para tentar viver, para tentar ficar, né? Para tentar deixar a máquina em ordem, né? Então, é normal que a pessoa, ao aproximar da desencarnação, ela tem um comportamento diferenciado mesmo, é claro, né? Isso é natural do ser humano e tal, né? Mas não significa também que ele vai desencarnar, né? Logo assim, porque de repente ele está tendo uma fase do corpo instável, né? Que está dando sonolência. Então, nós não podemos confundir, né? Que a hora que eu estou começando a ter problemas assim de insônia, ou de sono demais, está chegando a hora? Não, nem sempre é assim. Existe uma instabilidade que você tem que lutar, correr e melhorar, senão você vai morrer mesmo. Né? De repente, está acontecendo alguma coisa com o organismo e você não toma providência e, claro, que ele pode, a máquina ter problema. Tá? Mas não é definidor, né? Então, senão agora mesmo está todo mundo lá, não, está chegando a hora, porque eu estou dormindo demais. Alguns casos, né? Eu falo isso porque minha mãe teve isso. Ela quase não dormia de dia. Depois, com certo tempo, assim, ela estava enferma, medicada e tudo, mas de um certo tempo ela começou a dormir muito. Dormia durante o dia, a tarde inteira, dormia amanhã, dormia à noite. Então, eu fui sentindo que estava perto do desencarne dela. Ela ainda demorou, assim, uns 20 dias. Mas eu senti porque a sonolência dela não estava normal e nem era por causa de medicamento, entende? E ela já estava desprendendo de todas as coisas materiais dela. Então, que bom, tá vendo? Né? Ela teve... Daniel,
Em cima do que a Lúcia falou, eu achei interessante essa colocação dela, né? Eu perdi minha mãe tem pouco tempo, e aí essa questão, ela estava dormindo também, ela não acordou. Só que a minha mãe não estava doente, ela não estava tomando nenhum medicamento, nada. E a única coisa que a gente viu diferente nela foi que nas últimas semanas, ela era uma pessoa saudável, apesar de que quase 100 anos de idade, né? Mas ela não tinha, o histórico de saúde física dela sempre foi muito bom, né? Só que de repente ela não estava mais com muita vontade de andar, né? E com isso, por causa da idade dela, então assim, era perigoso, porque atrofiava os músculos, então ela só queria ficar lá sentadinha, fazendo as orações dela, conversando de vez em quando. E aí a minha irmã falou com mãe, vamos fazer a nossa caminhada, porque senão daqui a pouco você não vai andar mais, né? Você quer ficar só sentado, só sai da cadeira para a mesa ou para o banheiro. Ela falou, não, eu não vou andar mais. Isso foi uns 3 dias antes, né? E no dia, na noite que ela desencarnou, ela fez todas as coisas normais, tomou o lanche dela, né, o jantar. A minha questão, por que eu estou colocando isso, é porque eu fiquei muito na dúvida. Aí ela foi dormir, normalmente, no horário normal. E na madrugada, que ela tinha uma cuidadora, né? Eu tenho uma irmã excepcional, então ela cuidava das duas. E na madrugada, a cuidadora intuiu, assim, levantou e falou, nossa, como é que tá a dona Chiquita? Minha mãe é Francisca, assim, que nem eu, né? Só que é conhecida como Chiquita. E foi nesse momento que ela foi no quarto, assim, como se ela tivesse sido chamada, né? A mamãe estava indo embora, assim. Só deu uma respiração bem profunda e ela chamou, e aí ela viu já que ela só deu aquele sorrisinho, respirou e foi embora. E a minha dúvida é o seguinte, será que falece dormindo ou acorda, né? Assim, claro que a gente, que é filha, né? Eu não estava lá, então assim, a gente sempre ficou aquela situação. A pessoa estava dormindo, foi embora, ou a pessoa tinha que, né, ir embora, acordou, olhou, sofreu a questão do acordada, consciente. Porque minha mãe não era uma pessoa, ela era uma pessoa bem lúcida, assim, mais ou menos lúcida, né? Porque ela viajava muito, assim, nas conversas dela. Então, assim, a Lúcia falou isso, eu me reportei a esse momento ainda que a gente ainda está de luto, né? Sobre essa questão dessa tranquilidade dela, do desencarne dela, e que ela foi dormir. Isso aconteceu por volta de 5 horas da manhã. E o mais interessante foi a Maria ter levantado no momento exato e visto isso, né? Como se foi muito interessante. A minha dúvida é o seguinte, Maria, ela estava dormindo? Ela falou, estava. E eu falo, será que estava? Gente, isso aí, a gente tem uma gaiola, todo mundo tem uma gaiola. Essa gaiola, ela enferruja, tem gaiola que não tem porta de jeito nenhum, solda as portinhas para o espírito não sair, o passarinho não sair. Então, mas a melhor forma que tem é o envelhecimento dessa gaiola, para ficar fácil para o espírito sair, né? Vamos dizer assim. Então, aí dá uma ferrugem ali, tá facinho de sair, né? Do espírito desligar. Então, o envelhecimento, que a gente chama do corpo, ou seja, eu já falei até aqui que não existe envelhecimento, a matéria não envelhece, é só posições diferenciadas atômicas do corpo que vai possibilitar que o espírito não esteja mais presente ali. Então, a gaiola enfraquecida, ou seja, modificada toda a sua estrutura, ela vai permitir que haja uma emancipação definitiva da alma. Ou seja, ela se desliga daquele corpo que está enferrujando, né, vamos dizer assim, né, e está começando a ter aberturas para que você tenha o lado espiritual ativo. Né? Então, por isso que eu falo, logo no início eu falei, não existe problema na questão da desencarnação. A gente precisa encarar isso com uma realidade boa e não uma realidade ruim. Né? Todo mundo coloca a morte como sendo fatal, uma coisa que acaba, que de forma alguma é a solução para a nossa vida. Então, agora, o enfraquecimento dessas gradinhas aí da gaiola, que é uma coisa interessante. Para cada um é variável, para cada criatura é diferente. Né? Se forçar a gaiola e sair dela forçado, não querendo ficar lá dentro, apavorado, é o suicídio, né? Aquele que não quer ficar ali dentro.
mas aquele que sai naturalmente, com a facilidade do voo, é tranquilo. É assim que a gente deve ver a desencarnação. O nosso tempo já foi, né? Ficamos aí no número 24. Na próxima semana a gente continuar. Agradecemos aí, Leila, muito obrigado. Obrigado, Lúcia. Obrigado, Lilian, Francisca. Obrigado aí, Osana, Flávia, Paulo, muito obrigado. Bom dia para todos. Obrigado, Laércio, que não está lá na cadeira. Marisa Monte, a Carol. A Marion, apareceu a Marion. Apareceu Marion. Estava aqui sempre. A Inês, a Renata, a Estael, tudo bem, Estael, a Patrícia, Tchau, Guilherme, gente. a Kátia, né? Se eu não falei algum nome, Para todos. Bom domingo. Falou da Dona muito obrigado. O Tony também mandou um abraço. Obrigado, Laércio. Obrigado a todos. Fiquem com Deus, gente. Amém.